Livro O Último Convite, uma mensagem de esperança. Capítulo 8, A Hora do Juízo. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 31. Poderíamos prosseguir assim, apresentando um texto bíblico após o outro que fala de Deus como um Deus de juízo, além de dar a certeza proveniente do céu de que haverá prestação de contas. A injustiça e o mal na terra um dia receberão resposta e punição adequadas. O conceito do juízo divino permeia as Escrituras. Não existirá um juízo amplo e único que consertará todas as ofensas, punirá todos os males e recompensará toda a bondade. Em vez disso, os juízos divinos são eventos múltiplos que dependem do tempo, do lugar e das circunstâncias. Com base em seus juízos no passado, podemos aprender agora sobre o juízo presente e futuro. Desde o juízo de Deus contra Adão e Eva após a queda, Gênesis capítulo 3, verso 14 a 19, passando pelo dilúvio, em Gênesis capítulo 7, a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, a queda da Babilônia antiga, Daniel capítulo 5, até a declaração dos juízos na primeira mensagem angélica e o juízo final nos tempos dos tempos, Apocalipse capítulo 20, a Bíblia revela a realidade dos juízos divinos. Uma descrição poderosa e especialmente relevante dessa natureza é encontrada no livro de Daniel, no Antigo Testamento. No capítulo 7, o profeta teve um sonho profético de 4 bestas que surgiram do mar, verso 3. Cada uma delas simbolizando um império mundial, verso 7, que se levantaria e desapareceria, tornando-se história antiga até acontecer um julgamento de proporções gigantescas no céu, versos 9, 10, 22 e 26, que conduz ao reino eterno de Deus, verso 14, 22 e 27. O principal objetivo do sonho profético é mostrar que esses 4 reinos terrenos e passageiros são sucedidos, em última instância, pelo reino eterno de Deus. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Versos 17 e 18. Esses 4 reinos ou impérios terrenos são identificados há muito tempo como Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma, que de alguma forma permanece até o fim do mundo presente. A Roma da República e depois dos Césares foi a base de Roma que surgiu logo após a Grécia Antiga. No entanto, Roma, o quarto poder, existe até hoje, conforme predisse a profecia, pois continua até o fim do mundo, mas em sua fase papal. Aliás, a quarta besta foi descrita com certas características que se encaixam muito bem com Roma medieval, as quais incluem, infelizmente, forte perseguição. Versos 21, 24 e 25. Em diferentes partes do capítulo, versos 9, 10, 22 e 26, um juízo celestial do tempo do fim é descrito conduzindo ao reino eterno, que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21, verso 1, ver Isaías capítulo 65, verso 17, capítulo 66, verso 22 e 2 Pedro capítulo 3, verso 13. A primeira diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como uma lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele.
Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. O ancião de dias, um nome para Deus, tronos, livros abertos, cenário de juízo, fica claro que algum tipo de sala do trono cósmica está se descortinando perante todos esses outros seres celestiais. Considerando o que já vimos acerca do grande conflito e do interesse dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, Efésios capítulo 3, verso 10, isso não deveria nos causar espanto. O mesmo juízo é retratado posteriormente nas seguintes palavras: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. O ancião de dias, agora com o Filho do Homem, termo usado várias vezes no Novo Testamento por Jesus para se referir a si mesmo. Mateus capítulo 17, verso 22, capítulo 28, verso 18, capítulo 24, verso 30, Marcos capítulo 2, verso 10, capítulo 10, verso 33, Lucas capítulo 6, verso 22, capítulo 11, verso 30, capítulo 12, verso 10, capítulo 17, verso 22, João capítulo 6, verso 53, capítulo 12, verso 34 e capítulo 13, verso 31, está em algum tipo de evento celestial, outra descrição do juízo que conduz diretamente ao reino eterno de Deus. Outra imagem do mesmo juízo, embora fale primeiro de acontecimentos aqui na terra, diz: Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel capítulo 7, verso 22, conforme versículo 26 e 27. Note, o juízo faz justiça ao povo de Deus. Nossa tendência é pensar em juízo como algo ruim que leva à punição, o que em muitos casos é verdadeiro. Nessa situação, porém, pelo menos para os santos, termo bíblico para o povo de Deus, em nada relacionado com o conceito popular de santos canonizados, o juízo lhes é favorável, pois faz justiça a eles. Como, porém, isso pode acontecer? Não fomos todos nós considerados pecadores? Não estamos cientes do quanto somos maus? A Bíblia afirma: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora estão nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos capítulo 3, versos 11 a 18. Como então qualquer um de nós, inclusive os santos, no juízo, com os livros abertos, seria capaz de se apresentar perante um Deus que conhece cada pensamento mau, cada ato oculto, todas aquelas coisas que fizemos em segredo e jamais gostaríamos que fossem reveladas? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Por meio do Evangelho eterno. Só assim. Protegidos. Não é coincidência que o Evangelho e o juízo apareçam juntos. Por melhores que sejam as boas novas do Evangelho, elas ganham mais sentido quando associadas ao juízo. Por quê? Porque nossa única esperança no juízo é o Evangelho, ou seja, é a justiça de Cristo, aceita pelo Pai como se fosse nossa no momento em que nos apropriamos dela pela fé. Não precisamos temer a condenação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação agora e com certeza no juízo. Seria porque não temos pecado? Não.
A razão verdadeira é porque Jesus não pecou e a ficha dele é creditada como se fosse nossa. É por isso que o juízo em Daniel 7 é a favor dos santos do Altíssimo. Daniel capítulo 7, verso 22. Assim como o ladrão na cruz, eles foram cobertos pela justiça de Cristo, ou conforme explicou Paulo, o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos capítulo 3, verso 28. Justificado independentemente das obras da lei? É claro, a lei, por mais que seja santa, justa e boa, Romanos capítulo 7, verso 12, aponta para o pecado, mas não é capaz de expiá-lo. A lei é como um espelho, mostra exatamente onde estão suas manchas. Mas não importa por quanto tempo ou com que frequência você se olha no espelho, ele não é capaz de eliminar as manchas. A lei revela o pecado, mas não oferece poder para vencê-lo, nem pode perdoá-lo. Por isso, necessitamos do Evangelho. Uma expressão grandiosa da lei e do juízo de Deus pode ser encontrada no santuário do Antigo Testamento e posteriormente no Templo de Jerusalém, o centro de adoração do antigo Israel. É o mesmo templo no qual Jesus fez a célebre expulsão daqueles que profanaram esse lugar sagrado com sua ganância e um comércio exploratório, conforme Mateus capítulo 21, versos 12 e 13. Foi ali que o povo de Israel aprendeu sobre o plano da salvação, o Evangelho eterno. Parte central dos ritos do santuário correspondia aos sacrifícios de cordeiros, bois e bodes. Cada um deles era um símbolo, um tipo, uma mini profecia da morte de Jesus na cruz, bem como de sua obra como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. É por isso que, ao apresentar Jesus pela primeira vez, João Batista exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Em vez de cada pecador morrer pelo próprio pecado, o Cordeiro, um símbolo de Jesus, morreria no lugar do pecador. Em vez de nós, em última instância, morrermos por nossos pecados, Jesus na cruz o fez em nosso lugar. E essa grande verdade era proclamada em símbolos no templo. O templo também contava com 2 compartimentos, e muito embora todos os dias o sangue expiatório dos animais sacrificados fosse levado para o primeiro compartimento, uma vez por ano, o sangue dos sacrifícios era conduzido ao segundo compartimento, o mais interior, em um ritual conhecido como Yom Kippur, o dia da expiação. Ver Levítico, capítulo 16. Esse era o dia do juízo, uma boa nova para os filhos de Israel. Pois mesmo havendo pecado, seus pecados eram perdoados, expurgados e purificados pelo sangue derramado. Assim, poderiam comparecer juntos perante Deus naquele juízo. Essa cerimônia anual acontecia por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Levítico capítulo 16, verso 16. Ou seja, eles haviam pecado, e aquele era o dia de prestação de contas. Entretanto, aquele dia era Yom Kippur, o dia da expiação. Expiação diz respeito a perdoar pecadores, não a condená-los. Esse perdão só pode se originar do sangue, não da lei. Embora dentro do segundo compartimento do santuário, na Arca da Aliança, ver Números capítulo 10, verso 33, Deuteronômio capítulo 10, verso 3 e capítulo 31, verso 26, estivessem as tábuas dos 10 mandamentos que mostravam a Israel sua sagrada obrigação de cumprir a lei, a expiação não acontecia por causa da lei. Na verdade, a lei que as pessoas haviam transgredido as condenaria, não fosse o sangue. Ele, o sumo sacerdote, pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como o fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Levítico capítulo 16, versículos 14 e 15. O propiciatório era a tampa de ouro que cobria a Arca da Aliança. Essa, por sua vez, continha os 10 mandamentos. O sangue aspergido ali
no propiciatório simbolizava o sangue de Jesus, que expiava a transgressão dos 10 mandamentos. Isso lhes será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Verso 29 e 30. Era um dia solene, o dia do juízo, e o povo deveria se humilhar ou afligir a própria alma. Ver verso 31. Ou seja, era um dia de arrependimento, de analisar o próprio interior, de reconhecer suas falhas. Os israelitas dependiam do sangue não só para que seus pecados fossem perdoados, mas também para serem purificados da transgressão. Desde a morte do animal até o sacerdote aspergindo o sangue no santuário, tudo prefigurava o evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, verso 6, no qual Jesus é primeiro o sacrifício e depois o sumo sacerdote. Um livro inteiro do Novo Testamento, Hebreus, explica que o santuário terreno era um símbolo do santuário celestial, no qual Jesus, após derramar o sangue na cruz, ato simbolizado pelos sacrifícios de animais, agora ministra como nosso sumo sacerdote. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Assim como o primeiro sacerdote intercedia pelos pecadores, levando o sangue para dentro do santuário, Jesus, nosso sumo sacerdote, no santuário celestial, intercede por nós também. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, verso 25. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, verso 1. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 24. Observe o tema aqui. Cristo está no céu, no santuário celestial, intercedendo por nós. Ele está na presença de Deus por nós. É um advogado por nós. É por isso que agora, no tempo desse julgamento, nós temos a certeza da salvação por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz, como nosso sacrifício, e por aquilo que faz por nós agora, no santuário celestial, na função de sumo sacerdote. Mais uma vez, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. Por causa dessa intercessão, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Verso 1. Nenhuma condenação agora nem no juízo. Aliás, a mensagem do primeiro anjo sobre o juízo acontece no contexto do dia da expiação. Embora o livro do Apocalipse esteja repleto de imagens do santuário terrestre, Apocalipse capítulo 1, verso 23, capítulo 5, verso 5, capítulo 8, verso 3 a 8, capítulo 11, verso 19, capítulo 15, versos de 5 a 8, capítulo 21, versos de 1 a 8, não muito antes dos acontecimentos retratados nas 3 mensagens angélicas se desenrolarem, Apocalipse 11, 19 declara: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. A única ocasião na qual o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, onde se via a arca da aliança, era durante o dia da expiação, o dia do juízo.
Logo, a mensagem do primeiro anjo nos diz que é chegada a hora em que ele vai julgar. Por isso, embora seu povo tenha o dever de temer a Deus e dar glória a ele, os remidos o fazem com segurança da vida eterna em Jesus prometida a eles pelo Evangelho eterno, a promessa que lhes pertence pela fé. Haveria outra possibilidade?